O plenário do STF decidiu que o Estado deve indenizar o presidiário que for submetido a condições carcerárias degradantes. Por unanimidade, os ministros decidiram que o Estado deve reparar os danos causados aos presos quando eles forem submetidos a condições degradantes dentro da prisão, como no caso de superlotação carcerária. Houve uma divergência apenas quanto à forma de indenização. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que a indenização não fosse paga em dinheiro, mas com a diminuição da pena. Eu penso que a indenização pecuniária, neste caso, eu penso que ela não tem como funcionar bem. Eu acho que a indenização pecuniária é ruim do ponto de vista fiscal, é ruim para o preso e é ruim para o sistema prisional. E brevemente vou dizer cada uma dessas razões. É ruim para o preso porque ele recebe R$2.000 e continua preso no mesmo lugar, nas mesmas condições degradantes. Portanto, esta indenização não tem o condão de minimamente afetar a situação real em que ele vive. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Celso de Mello. É a que melhor atende aos anseios de justiça. E como já se disse em outra sede, justiça é algo que não se aprende, é algo que se sente. Por isso é que, na antiguidade, a sentença era aquilo que foi sentido pelo juiz. E o sentimento de justiça converge exatamente para essa solução engenhosa proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que está de acordo com essa regra procedendo, que impõe ao magistrado, dentre outros valores que ele deve considerar na sua solução judicial, o atendimento ao princípio da eficiência da resposta judicial. Então, nessa parte da consequencialista do voto, eu vou pedir vênia para acompanhar o ministro Luiz Roberto Barroso. O judiciário, muitas vezes, se antecipa ao legislador. O judiciário é movido pelo espírito do tempo, não é? Pelo Zeitgeist, não é? Mostra-se, muitas vezes, pioneiro na adoção de soluções que posteriormente vêm a ser implementadas pelo legislador. Na década de 70, no estado de São Paulo, eu tenho a impressão que foi em 1974, o Conselho Superior da Magistratura, um órgão colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, editou um provimento, portanto, um ato de natureza administrativa, um provimento de conteúdo normativo. Mas a maioria dos ministros entendeu que a indenização deve ser paga em dinheiro. O valor vai ser fixado pela Justiça, dependendo de cada caso. Esta modalidade de remissão de pena, especificamente, ela não foi um objeto de um debate mais robusto em todo este processo. Ela se colocou aqui a partir da importantíssima contribuição do ministro Luiz Roberto Barroso. Creio que possamos ter no futuro um eventual caso em que este tema, especificamente da remissão, venha como protagonista desta decisão e não a indenização, tal como, de um modo geral, é tida, embora seja um reducionismo, na sua perspectiva de índole pecuniária, que, como disse, repito, é reducionista, porque a indenização também compreende modos não pecuniários de reparação. No fim do julgamento, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, disse que a situação carcerária do país é gravíssima, mas lembrou algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça para melhorar os presídios brasileiros. Eu tenho andado, especialmente pelas penitenciárias femininas, para dar cumprimento à Lei 2040, que é de 28 de setembro de 1881, que é a chamada Lei do Ventre Livre, porque nós tínhamos no Brasil, e ainda temos, parece que em pouquíssimos casos, já conseguimos vencer, e acho que até junho não teremos nenhum, mulheres que tinham as suas crianças, os seus partos nas penitenciárias, algumas algemadas durante o parto. Isso particularmente já foi vencido com a criação de centro de referências e os direitos de quase todos os governadores, parece que pelo menos 18 já me deram ciência de que já não tem essa situação, as mulheres agora estão, claro que é 5% apenas
da população carcerária, e deste é um mínimo o número de mulheres grávidas. O ministro Edson Fachin leu a tese de repercussão geral. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. A decisão vai solucionar mais de 70 processos que estavam suspensos, aguardando um precedente do Supremo. E para falar sobre a sessão de ontem, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Como a gente viu aí na reportagem da Ana Paula, esse foi o único processo julgado na sessão de ontem, foi de grande repercussão, né? Exatamente. Até fazendo um trocadilho, era um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e uma repercussão social muito grande, porque acaba alcançando, de uma certa forma, não essa decisão em si, mas criando um precedente que pode ser o motivo de vários detentos que se encontram nessas situações, de estarem cumprindo as suas penas em presídios cujas situações são degradantes, violação de direitos fundamentais, lesão a direitos fundamentais sendo diariamente violados e podem ingressar em juízo, eventualmente, para buscar também essa reparação enquanto essa situação precária estiver existindo durante o cumprimento da sua pena. O fato é que a Constituição brasileira, no artigo 5º, prevê vários diversos para os presos e um deles é a integridade física e moral. E tomando como precedente esse direito fundamental, no caso específico, um detento, na verdade um preso condenado no estado do Mato Grosso do Sul, ingressa com uma ação com um pedido de indenização para que o Poder Judiciário possa responsabilizar o Estado do Mato Grosso do Sul, porque ele está custodiado por esse Estado, cumprindo pena no presídio estadual, e não está havendo a observância e o cumprimento daquele direito fundamental previsto na Constituição. E alega uma violação desses direitos, consequentemente um dano moral que ele tem direito e gerando o dano. Na primeira instância, ele perde esse direito de indenização, ganha em sede de apelação e embargos infringentes, esse valor é afastado e aqui no Supremo Tribunal Federal, como a gente pôde acompanhar ontem no julgamento, que eu reputo talvez o julgamento mais importante da semana, que alcança pelo menos 71 processos que aguardam essa decisão, mas pode ter um efeito muito mais expansivo do que esse, acaba decidindo que existe sim a responsabilidade do Estado em ressarcir por esses danos morais causados por conta dessas situações precárias e degradantes a que são submetidos os condenados e presos aqui no Brasil, nos presídios, com essas situações que a gente consegue visualizar todos os dias, tanto na televisão e reportados mundialmente. Então, os ministros, houve um consenso entre eles, votação unânime, todos entenderam que havia, sim, o dever de reparar esse dano. A única divergência que surgiu, e ela foi aberta em maio de 2015 pelo ministro Luiz Roberto Barroso, era no sentido a forma como se pagar por essa indenização. Havia um pedido de pagamento pecuniário em dinheiro, a princípio um salário mínimo, conforme a Defensoria Pública coloca na inicial, mas que isso é majorado depois para R$2.000, e nesse ponto fica vencido o ministro Edson Fachin e Marco Aurélio, que acabavam deferindo a indenização nos termos do pedido da inicial, ao contrário dos demais que decidiram na parcela única no valor de R$2.000, mas o ministro Luiz Roberto Barroso sugeria um pagamento em uma outra moeda, na remissão da pena. Então, ele propunha no seu voto, lá em maio, e ele confirmou esse voto na sessão plenária de ontem, que a cada 3 ou 7 dias de pena cumprida, um dia fosse remido, ou seja, um dia fosse diminuído no total daquela pena. Seguiram o seu voto apenas o ministro Celso de Mello e o ministro Luiz Fux. E para o ministro Luiz Fux, ele entendia que isso era absolutamente possível e permitido, embora o ministro Luiz Roberto Barroso tenha fundamentado sua decisão também no direito comparado, trazendo o exemplo da Itália, que fez isso para tentar minimizar esse efeito devastador na precariedade dos presídios também. O ministro Luiz Fux disse, num projeto da nova lei de execuções penais, existe essa previsão de remissão e poderia haver um efeito multiplicador, criando um ônus fiscal muito grande para o Estado, sem resolver o problema dos detentos, que é efetivamente essa precariedade no cumprimento da pena. Mas
esses 3 ministros acabaram ficando vencidos. A reparação do dano deve ser em dinheiro, em parcela única. Ministra Rosa Weber disse que, a adotar esse posicionamento do ministro Barroso, ela acreditava que talvez o Estado pudesse, de uma certa forma, criar um salvo-conduto para manter essa precariedade nos presídios. E o ministro Fachin também, de uma certa forma, entendia que o judiciário poderia estar legislando, já que essa não é uma previsão legal. Então, no mais, a indenização, o preso que cumpre pena nessas circunstâncias tem o direito de indenização, mas é um recurso extraordinário. Os efeitos dessa decisão valem para o recorrente e para os processos sobrestados que estão dentro dessa repercussão geral. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem.